Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Seller Talks. E nós temos hoje o prazer de entender, mergulhar nas histórias, nos conhecimentos e na jornada de dois caras que vocês da Seller conhecem bastante. E se você é novo aqui no nosso conteúdo, no nosso podcast, você vai entender como atingir o ápice numa profissão com esses dois caras, porque eles são referências não só aqui na Seller, mas também no mercado. Eu tenho o privilégio hoje de estar aqui ao meu lado com o Capuano e com o Renato. Os dois são superintendentes da Seller, estão no mercado há muito tempo e hoje vão dividir parte do conhecimento, dos bastidores, de como é trabalhar nessa profissão, de como é mudar e impactar o mercado fazendo o que eles fazem. Mas detalhe, sempre inspirados numa cultura muito forte, que é uma cultura de pertencimento a essa empresa. Capuano, seja muito bem-vindo. Renato, bom estar com você. Legal receber os dois. Queria que vocês se apresentassem assim, brevemente para o público que está conhecendo esse conteúdo pela primeira vez. Primeiro, um prazer estar aqui com vocês. Muito legal fazer parte desse projeto. Acho que está sendo muito fomentado e muito bacana na série, num todo. E eu sou o Capuano, estou na Cyrela desde 2006. Faço umas contas por aí. Comecei aqui como corretor, tenho o maior orgulho disso. Comecei como corretor, fiz tudo a escadinha. Corretor, supervisor, gerente, agora na posição de diretor, de superintendente, né? E firme e forte aí no propósito, está sempre buscando os melhores resultados, buscando a ponta e disseminando essa cultura, que é o que faz a Seller diferente do mercado. Aí, como já sabe, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, o porquê ser Seller é tão diferente hoje no mercado e por que isso é tão bacana para nós, impacta tanto nos nossos resultados. Ô Renato, você conhece esse cara faz um tempo ou não? Ele faz parte da sua trajetória aqui? Na verdade, foi ele que me trouxe, né? Uhum. Então, eu entrei aqui na empresa em 2018, por um convite aí do Capu. Era gerente dele até final de 2022, né? Você foi campeão em 22, né? Fui campeão em 2022 e aí em 2023 fui promovido a superintendente. Mas, cara, é um baita prazer fazer parte dessa empresa, falar um pouco da nossa história aqui para essa turma que a gente compartilha nosso dia a dia. Estou nesse mercado há 22 anos, agora em fevereiro fez 22 anos de mercado, pouco mais de 5 aqui na Seller, que é onde eu me encontrei, a empresa que eu amo, a empresa que eu me dedico e tento entregar sempre o melhor, e melhor e melhor. Ô Renato, pegando o gancho então do que você falou, que você está aqui há 5, né? De 5 para 6 anos. Esse cara está há um bom tempo, ele se confunde com a narrativa de muitos profissionais que estão aqui. Mas você foi trazido por ele e eu queria entender por que esse lugar, especificamente, ele é diferente. Boa pergunta. Eu acho que eu passei por poucas empresas, mas eu passei pelas maiores empresas do mercado e depois de tanto tempo aí na luta, você percebe que esse mercado imobiliário ele é realmente um mercado complicado, principalmente para quem está lá fora. E por muitas vezes eu pensei em largar isso mesmo, essa profissão, esse mercado, por achar que tinha pouca ética lá fora ou menos ética do que deveria, por achar que as pessoas têm menos respeito umas pelas outras como deveria. E aqui na Seller eu acabei encontrando tudo aquilo que eu achava que o mercado tinha que ser lá fora. Com muito mais respeito pelas pessoas, com uma questão ética muito forte, tudo isso disseminado principalmente pelo seu Eli, né, que é o fundador aí da empresa, da companhia, e que a gente aprende todo santo dia a ser uma pessoa melhor aqui na empresa. Não só profissionalmente, mas pessoalmente. Então isso me deu o estímulo necessário para continuar nesse mercado, para buscar novas oportunidades, e realmente me encontrei aqui na empresa e, cara, sou apaixonado por isso aqui. Você acredita que as pessoas que estão aqui, elas têm um senso de pertencimento, esse mesmo senso de pertencimento, fala assim, cara, eu visto a camisa e eu me orgulho no mercado de ser dessa empresa? Eu acho que quem não tem isso acaba nem conseguindo ficar. Você percebe no dia a dia o quanto as pessoas vão se identificando com esse modelo, o quanto as pessoas vão se identificando com o nosso modo de ser e o quanto a gente, como líder, tem importância no sentido de fato, divulgar isso e preservar isso, né? Então, você vê claramente que quem não entende esse modelo e quem não entende essa questão cultural e ética, ela dificilmente fica, porque é muito forte isso aqui dentro. Ô Capuano, e você que está há tanto tempo aqui, foi responsável por trazer esse cara. Esse cara é um craque no mercado, né? Sim, foi uma boa descoberta, mas não só uma descoberta, já tinha um conhecimento enorme no mercado. Ele
comprou a causa e a vivência de Cyrela, de estar na série da empresa num todo, muito, muito rápido, né? Como a gente falou agora há pouco, esse senso de pertencimento na Seller é um diferencial para os profissionais que estão na Seller hoje. Eu não tenho dúvida, a gente tenta disseminar isso mais, mas quem faz o negócio com paixão, sabe? Quem se envolve mesmo na causa, quem faz aquilo... Lógico, a gente tem comissões bacanas, a gente tem produtos maravilhosos, a gente tem lançamentos super... Assim, o corretor que trabalha bem e realiza suas metas, ele ganha um bom dinheiro. Mas, às vezes, isso não é mais importante. Quando você quer ser o primeiro da tua equipe, quando você está empenhado em ter um plano de carreira... O Renato chegou, graças a Deus, tem um time de gerente muito bacana. E o Renato, quando teve... No tempo que ele teve comigo, na passagem que ele teve comigo, é um cara que fazia... A gente tem uma competição aí por pontos, né? Sim. É um cara que sentava do meu lado e fazia os pontos, a gente passava aí, né, à noite, madrugada, quantos pontos vai fechar esse trimestre? Fulano tem quantos pontos? Esse aqui, faz uma conta. Se envolve no todo, que às vezes o dinheiro é a consequência. Aí a pessoa fala assim, cara, quando você ganha, quando você vai ganhar... Eu sempre tive um pensamento sobre isso. Não importa. Se importa em ser o primeiro. Porque se você for o primeiro, provavelmente você vai estar ganhando mais que os outros. Então, busca a ponta sempre, porque a ponta tem reconhecimento, ou a ponta tem meritocracia, plano de carreira. E, obviamente, se você vende mais, você ganha mais. Nós somos comissionados. Então, você vende mais, você ganha mais. E a empresa é uma empresa abençoada. A gente começa com os lançamentos, com o diferencial de produtos. Então, assim, o corretor que está organizado, pautado. Hoje um corretor, que a gente chama um corretor digital, tem que estar envolvido nas suas mídias sociais. Faz o trabalho, além de tudo isso, com amor, com paixão a empresa, a Seller mesmo, prospera. A empresa, Deus abençoa, a empresa, eu não tenho dúvida que a empresa é uma empresa abençoada. Eu vim do mercado de terceiros, né? Depois a gente pode falar um pouquinho mais para frente, a minha história no meio imobiliário, praticamente eu nasci numa imobiliária, mas é diferente trabalhar na Seller. Conceito, ética, a forma de fazer, a paixão pelo negócio. E nos dias de hoje, o nosso maior, não é dilema, nosso maior desafio o nosso empenho é que todos os corretores, né, os nossos parceiros, eles entendam o quanto é bacana sentir e pertencer, né? Pegar para você mesmo esse senso de pertencimento e falar, cara, eu trabalho aqui, eu sou da Seller, aqui é o melhor lugar para trabalhar no mercado, vou me dedicar e vou fazer minha carreira aqui, vou fazer acontecer aqui. E você é um cara que poderia ter trabalhado num negócio próprio, porque você carrega consigo um nome muito forte nesse segmento em São Paulo, né? Sim. Capuano se não me engano, foi uma imobiliária maior de São Paulo. Sim, esse foi um dos grandes dilemas da minha vinda para a construtora, né? Uhum. Meu pai e meus tios tiveram uma das maiores imobiliárias de São Paulo, que é a Capuano Imóveis. Né? Eu tenho tios que foram presidentes do Cresce, meu pai e meus outros tios tiveram uma imobiliária muito grande ali na Pacaembu. Meu pai depois, essa história se separou, cada um seguiu com a sua, e eu com meu pai segui a imobiliária dele. Quando eu fui trabalhar na Cyrela, o mundo de imóvel de terceiro é altos e baixos, né? Sim. Você vende e não vende, vende e não vende. Então você vende e ganha dinheiro, não vende, então assim, é muito louco, né? E aí eu tive um problema com a minha mãe muito sério, 7 anos de uma doença e tal. Veio o plano Collor, e tudo isso acarretou que a imobiliária ficou mal das pernas. E eu estava passando num momento que eu estava trabalhando num outro negócio, voltado a eventos e tal, e eu convia com gente com muito dinheiro. Né? E eu tive uma criação que a minha infância foi uma infância muito bem criada, colégio particular, segurança e tudo mais, mas eu sempre via assim, né? Você morava nos Jardins, morava na Lapa de Baixo. Morava na Indianópolis, depois ia morar na Barra Funda. De acordo com o que era o mercado. E num desses altos e baixos, eu tive convite para vir para Cyrela. Imagina, meu pai com a imobiliária, e eu falar para meu pai que, em vez de eu assumir a imobiliária da construtora, a imobiliária dele, eu ia trabalhar numa construtora como corretor. Sim. E, para piorar tudo isso, a minha primeira venda saiu com 6 meses de empresa. Então, primeiro mês na minha orelha, segundo mês na minha orelha. Demorou, né, cara? Demorou. E talvez isso que a gente fica forjado, né? A gente fala forjado na pedra, mas numa coisa de resiliência, sabe? Que vale a pena. A primeira venda, depois a gente teve um pouquinho de tempo, eu conto dela, foi uma venda também que gerou muita resiliência, foi uma coisa muito bacana. Mas foi um desafio na família também. Né? Porque eu precisava provar para a família que esses 6 meses ia valer a pena. Tudo que eu sei da negociação, que eu acho que uma das coisas de características que eu tenho, eu gosto muito de negociar, né? Eu gosto muito da mesa. Meu pai era o cara
na imobiliária que ele era o fechador. Na época, na imobiliária tinha esse setor. Tinha os donos, os corretores, mas num certo momento o cliente chegava na mesa e chegava uma outra pessoa de fora, com a mente aberta, mente limpa, era o fechador. É o cara que vinha para saber qual o problema e definir a venda e fechar a venda. Tá. E isso eu herdei muito, meu pai. Eu amo esse negócio de negociar. E ele me ensinou tudo, né? É até meio complicado falar para mim do meu pai, que meu pai foi meu melhor amigo, perdi ele há pouco tempo, mas é um cara que me ensinou tudo do mercado imobiliário, tudo. Então foi uma coisa muito difícil vir brigando com a família. E qual que é a minha grande felicidade nisso? Depois de algum tempo, a Cyrela se tornou o grande orgulho da minha família. Que legal. Eu tenho fotos e vídeos abraçado com meu pai, recebendo prêmios, troféu, sabe, reconhecimento da empresa, viagem junto, e eles orgulhosos de mim e da minha performance. Então, e tudo isso alinhado numa forma de trabalho totalmente diferente do que eu vinha, que era mercado de rua, né? De casa, de terceiros, envolvido num sistema de trabalho certinho, né? E como eu falei, eu vim desde o começo, minha trajetória desde corretor aqui. Então eu peguei toda a escadinha para chegar onde eu estou e sempre, graças a Deus, com um resultado muito bacana. Então, hoje eu sei de onde ele estiver que ele tem muito orgulho de mim. Que legal, cara. Ô Renato, quando o Capone me falou sobre fechador, eu fico imaginando todas as conjecturas que envolvem esse segmento de vocês. Mas não só com o cliente. Vocês são aqueles que são os responsáveis por gerenciar corretores, né, que têm gerentes, e vocês estão no topo ali, tentando entender o mapeamento humano, não só do comprador, mas também do cara que trabalha para você. Como é que hoje você trabalha mentalmente para, primeiro, motivar os caras que estão debaixo de você, sem melindrar, empoderar esses caras, mapear o cliente que chega e, ao mesmo tempo, gerenciar todo esse negócio para, na hora do vamos ver, você bater o martelo. Porque, por exemplo, você é o cara que bate o martelo numa negociação. Você é o cara que consegue um maior desconto, um ajuste aqui, fazer uma coisa ali. Como é que é gerenciar tudo isso? Cara, eu brinco que o nosso dia tinha que ter 40 horas, né? Porque as 24 horas às vezes não dá tempo. Não. Mas acho que talvez o nosso grande desafio como líder de pessoas e de equipes é justamente se preocupar com as pessoas. Porque o resto é consequência. Né? Então, quando você se preocupa genuinamente em entender o que o corretor precisa para ter uma melhor performance, quando você se preocupa genuinamente em entender o que você pode fazer para ajudar o gerente a lidar com esses desafios do dia a dia dos corretores, as coisas acontecem naturalmente. Então, a gente sempre foca muito nisso. De novo, a gente aprende muito aqui na empresa em se preocupar genuinamente com as pessoas. Como fazer essa pessoa vender mais? Como fazer essa pessoa chegar mais nos clientes? Como fazer essa pessoa prospectar mais? E a consequência disso tudo é ter pessoas com melhores resultados. E, naturalmente, quando as pessoas têm melhores resultados, você resolve outras questões. Né? Porque a pessoa, quando tem algum problema que é proveniente dessa falta de resultado, é muito mais difícil você lidar com essa situação. Ou seja, quem não é feliz no pessoal não vai vender bem. Nunca. Quem não está feliz no pessoal não vai conseguir vender bem. Ao mesmo tempo, se você não vender bem, você vai arrumar problemas pessoais também. É um ciclo, né? É um ciclo vicioso. É um ciclo vicioso. Então, a energia faz a coisa movimentar, não tem então, jeito. a gente tem muito essa preocupação. E uma coisa que facilita muito a nossa gestão, o nosso dia a dia, é fazer com que as pessoas entendam o propósito que elas têm na vida. O porquê ou por quem elas saem de casa todo santo dia. Se essa pessoa tiver clareza em por que ela está saindo de casa ou por quem ela está saindo de casa, muito provavelmente ela vai chegar mais longe. Legal. Isso é muito importante. As pessoas têm que entender qual é o seu propósito, do porquê que elas vivenciam tudo isso, porque esse nosso dia a dia é muito difícil. E tem muita crise, eu acho, do ponto de vista individual, né? Vocês devem lidar o tempo inteiro com esse tipo de gestão de conflito na cabeça de cada vendedor, de cada gerente. Não tenha dúvida. E é super pra gente, super importante a gente ter isso na sensibilidade de pegar rápido, sabe? Ajuste fino, né? Isso, porque as pessoas têm problema na vida, não tem jeito. Eu falo isso para algumas pessoas. A vida não é a Disney, né? Eu tenho uma frase que eu levo para mim, eu sou muito fã de Rock 1, 2, 3, 4, né? E aí, num desses filmes, ele fala que
Pô, a vida não é uma coisa de brincadeira, né? O que, na verdade, o que importa não é o quanto você bate, né? Porque ele fala o seguinte, que a vida vai te bater, não vai ter jeito. Ela vai te bater, vai te colocar no chão, você vai sofrer, mas o que importa não é quanto você tem força e bate de volta. É quanto você consegue apanhar e continuar lutando. Isso é muito verdade, né, cara? É muito, porque é a jornada de vocês. é resiliência. Então, assim, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Agora, o quanto você consegue brigar contra isso, né? Um outro exemplo que eu dou é o seguinte, eu faço uma comparação. Eu falo que é o seguinte, nós somos uma barra de ferro e a zona de conforto é um imã. O tempo inteiro esse imã está te puxando para a zona de conforto, o tempo inteiro. É aqueles 5 minutinhos a mais, é a soneca, é aquela ligação que você podia fazer a mais e você vai tomar um café para sair da mesa. Então, o tempo inteiro, o imã vai te puxando. Então, a zona de conforto vai puxando você para lá. Eu acho que os vencedores são aqueles que brigam e conseguem se manter mais longe dessa zona de conforto. Porque é aquele velho ditado, né? Crianças fazem o que querem, adultos fazem o que tem que ser feito. Chegou, o Renato falou agora há pouco. Qual o propósito que você sai de casa? Né? O porquê ou para quem? Muito bem colocado. Cara, tem que ter isso vai gerar uma dificuldade. Claro. Né? Não é fácil. Claro. Né? Então, vai vencer quem conseguir apanhar mais e continuar de pé batendo, porque uma hora vai cansar. Teve algum momento na sua vida que você falou assim, cara, tô quase desistindo. Teve isso? Qual foi o maior momento de baixa? Porque assim, ó, quando a gente senta aqui, e é muito comum que você que esteja acompanhando aqui o nosso Seller Talks fala, pô, você está entrevistando os caras que estão na crista da onda, que já sabem fazer, que estão tudo estruturado. E aí cria aquela sensação de uma posição muito distante da realidade do dia a dia de quem eventualmente está começando, de quem eventualmente quer fazer parte desse time da Seller. Né? Porque a Seller está sempre aberta para novos parceiros, para quem quer chegar para vender. Então, assim, pô, vai falar dos caras que já estão jogando Champions League, já são campeões, é complexo. Só que as pessoas se esquecem que vocês têm nos bastidores muitos momentos de dificuldade e derrotas. Como qualquer pessoa. Provavelmente a gente passou por mais momentos de dificuldade até do que a grande maioria, só que a gente foi mais resiliente. Exato. Então esse que é o grande ponto. Assim, eu ia até comentar sobre isso. Acho que é um dos pontos mais importantes. Assim. As pessoas olham para determinadas pessoas que estão em determinadas posições e acham que não enxergam ou não percebem ou não conheceram a história toda para chegar até lá. E sequer imaginam, né? Que muitas vezes é muito dolorida, é muito sofrida. Tem muita gente, e a gente já viu os outros episódios aí do Seller Talks, todo mundo que chegou aqui passou por alguns momentos de grandes desafios, de vontade de desistir. E tenho certeza que o Capu tem várias histórias, eu também tenho várias histórias. Recentemente, o Capu sabe disso. Eu tive um problema de saúde muito sério e que me fez perder o foco e a atenção e a concentração total. Eu falei, cara, eu não vou mais aguentar esse tipo de situação, eu vou cuidar de mim. Você era meu gerente na época, né? Eu era gerente do Capu. E aí tem um problema nisso também, né? Exato. Tem alguns problemas, né? Por que você está rindo? Não, porque assim, tem uma coisa que você já volta para a tua história, que é importantíssima. Tem um bom problema comigo. Eu sou um cara extremamente competitivo. Extremamente competitivo. Você falou de passar por dificuldades. A minha dificuldade, graças a Deus, a gente acumula mais vitórias do que derrotas, né? Mas tanto a derrota, ela te abala muito, né? Eu aprendi com meu pai, falando dele sempre, que me ensinou tudo, que é o seguinte, ele falava para mim, cara, chorar não resolve o problema. A lágrima não tem valor nenhum, é apenas uma gota d'água. Vai mudar nada na sua vida. Ela não vira dinheiro, ela não vira felicidade, ela não vira nada. O que faz você mudar o seu problema é você tirar a bunda da cadeira e resolver. Não tem jeito, tá doendo, mas tem que levantar e tem que resolver. Porque quanto mais você enrola isso, maior fica a dor ou maior fica o problema. Né? Então, quando ele falou isso, é por conta que, pô, eu competitivo, o Renato, um dos meus gerentes de ponta, né, na época que ele estava comigo como gerente, ele passa por um problema pessoal, sério, me conta. Então, imagina a minha situação. Eu tenho o ser humano, o Renato, meu amigo, o cara que está comigo, que está me contando um problema pessoal sério, e eu tenho o meu melhor gerente. Final da Copa do Mundo, Ronaldo passa mal, tem uma convulsão. Como é que faz para entrar sem ele no campo? Perco o jogo? Ou eu vou ter que ajustar ali a ajuste fino para falar, cara, vem cá. Olha, até me arrepia. Como eu posso te ajudar para você? Eu preciso te ajudar e que você me ajude.
Sem citar nomes, eu tive um problema, entre aspas, de um outro meu muito bom gerente, que estava confuso sobre o que ia fazer da vida, como levar a vida, se isso aqui era a vida para ele, se essa correria toda. E, cara, graças a Deus, nessa conversa Justo e Fino, também consegui fazer ele entender que e, né, deslanchou aí, tá super feliz, né, e acho que, pensando ainda bem que eu não desisti na época. Claro. Mas esse problema do Renato, ele vai contar agora, cara, você acaba desarrumando. E como a gente falou, você desarruma em casa, desarruma no pessoal, você não consegue vir com essa energia para trabalhar, né? Claro. Conta aí. Eu vinha de anos com resultados muito bons e esse ano foi 2021, que foi o pico assim, do problema. Abalou totalmente, tanto o meu resultado quanto o meu psicológico, né? Então, por muitas vezes eu falei, cara, não vou aguentar mais isso, vou cuidar de mim. Até que um dia o Orlando me chamou para bater um papo no decorado do Le Jardin. E a gente bateu um papo super aberto e aquilo também abriu demais a minha cabeça. E foi daquele dia em diante, que eu falei, cara, eu preciso mudar as coisas, muito por conta dessa conversa que mudou completamente minha maneira de pensar. Dali para frente eu acabei mudando muita coisa na maneira de agir, na maneira de conduzir e tal. E graças a Deus os resultados voltaram, o planejamento deu certo e graças a Deus eu cheguei onde eu queria chegar. Aí, nessa cadeira. Exatamente. Então, muitas vezes, uma conversa às vezes mais dura, mais direta, funciona muito mais do que passar a mão na cabeça. É uma virada de chave, né? Total. Isso é mapeamento de comportamento humano. Total. Mas isso é um pouco do que a gente fala sempre da cultura da empresa. No momento de dificuldade, tanto Capu quanto Orlando levaram a coisa, entenderam o lado mais pessoal da coisa, me ajudaram pra caramba nesse movimento e, cara, graças a Deus eu consegui voltar a deslanchar profissionalmente. Então, é uma empresa que também se preocupa genuinamente com as pessoas. Quando a gente tem, por exemplo, um fundo do bem, que é algo que eu tenho o prazer aí de tocar junto com uma ideia genial do Orlando, que veio aí muito por conta do que a gente aprende com o seu Eli. Eu tenho o prazer de tocar isso junto com alguns outros líderes aí da empresa, onde todo mês a gente arrecada dinheiro para ajudar pessoas, tanto da empresa quanto fora da empresa. Hoje, se você faz uma reunião com o seu Eli, ele não quer mais saber o quanto você está vendendo, o quanto está deixando de vender. Ele quer saber o quanto você está fazendo para ajudar o outro. Isso faz uma diferença na nossa vida, porque, de verdade, você começa a entender que tudo aquilo que você faz, ou tudo aquilo que você tem possibilidade de fazer, é um privilégio que você não pode jogar fora. Então, uma das coisas que eu sempre falo, que eu brinco, assim, eu peço a Deus para que Ele possa continuar me usando para poder fazer o bem para as outras pessoas. Eu aprendi isso aqui dentro. Sabe quando eu pensava nisso lá fora? Nunca. Nunca. E teve um jantar na casa do seu Eli, dos campeões do ano passado, que ele falou uma coisa que na minha cabeça, assim, cara, falei, caramba, é isso. A gente estava no jantar e ele falou, primeiro ele falou de resiliência, que eu achei muito importante ele tocar nisso. Falou assim, qual é o grande diferencial de um profissional, né, de vendas? E eu sempre achei que, né, sempre soube que, eu sempre briguei contra as fraquezas, né, para ser resiliente. Ele falou, cara, a principal coisa do vendedor é a resiliência. E a outra coisa que ele falou o seguinte: o dinheiro não é nosso. Nós somos administradores do dinheiro. O dinheiro Deus dá ou tira. E se ele me deu, ele vai me cobrar como administrei o dinheiro que ele me deu. Então, quando você chega num ponto de financeiro, olha só o mindset, né, do negócio. Cara, eu tenho uma condição financeira favorável, essa condição não é minha. Deus está me dando a possibilidade de ajudar as pessoas. Eu posso ir por 2 caminhos. Fiquei milionário, sou mesquinho, vivo minha vida sozinho. Ou eu sou milionário, vou viver minha vida como eu tenho que viver, mas eu tenho um poder sobre esse dinheiro de ajudar as pessoas. Se Deus me deu essa graça de me dar essa condição financeira, é porque Ele quer que eu use esse dinheiro para ajudar os outros que menos favoráveis. E depois Ele vai me cobrar, eu vou ter que prestar conta, porque eu sou administrador de algo que Ele me deu. Sim. Cara, aquilo faz um sentido, porque aí ele entra num patamar de caridade que é de outro planeta, né? Ele é membro. Se você que está chegando agora, você que não viu o nosso primeiro episódio, que foi feito com o seu Eli Horn, ele faz parte do The Giving Pledge, Exato. que é o grupo dos maiores doadores, benévolos, filântropos, né, do planeta, junto com o Bill Gates.
que já doou mais de 70% da fortuna em vida. Ou seja, o cara que tem 1 bi, para o cara que tem 30 bi, não vai fazer diferença nenhuma, porque tudo que pode ser possível para você comprar, você vai ter. Agora, o poder que você tem de fomentar ações, de transformar vidas e gerar oportunidades para outras pessoas é absurdo. E quando você tem isso na raiz de uma empresa, Exato. isso está entremeado na cultura, né? Exato. Sim. E não vem por obrigação, vem pelo coração. É, Aí você se torna com vontade de fazer, você tem vontade. Eu não sei que dia que, né, vai pro ar a entrevista aqui, mas amanhã nós estamos saindo aí para fazer a caridade na comunidade, entregar mais de 1.000 ovos, aqui a gente vai de ovos de Páscoa, ver as pessoas e fazer parte dessa realidade, porque a gente precisa entender, né, que a gente está nesse mundo, a nossa principal causa nesse mundo é ajudar as pessoas também. É fazer isso ser diferente. É a gente fazer diferente, não ser igual, né? De novo, se Deus está nos dando essa bênção, essa graça de ter prosperidade, ter saúde, ter uma condição que a gente consiga ajudar os menos favoráveis, tem que ser por amor, não por obrigação, né? Claro. Agora, assim, hoje vocês estão num lugar que é extremamente reconhecido, justamente por conta dessa cultura de pertencimento que foi gerada aqui. Quem hoje quer fazer parte da Seller, está no mercado, você abriu mão de um negócio próprio para estar na Seller. Você trabalhava há anos no mercado, há décadas no mercado e fez questão de estar aqui. Foi aqui que você encontrou valores que você não tinha visto no mercado. Exato. Então, assim, a gente já debateu aqui os itens, os ingredientes, os elementos que fazem dessa empresa tão especial. E para quem está fora, dá para vir? A família abraça? Como faz para entrar? Qual que é a cultura que, para quem quer, de repente, fazer parte desse time? Porque no mercado hoje, eu estou aqui porque eu fui impactado com essa abordagem no mercado. O primeiro episódio foi com o Sueli. Eu entendi muitas coisas que estão me transformando como pessoa. Né? Não só como jornalista, mas como pessoa, o fato de fazer uma entrevista com o Sueli. Então, dá para notar que essa empresa é especial. E quem um dia sonha em estar aqui dentro? Como faz? Eu acho que a pessoa que tem muita vontade de melhorar de vida, a pessoa que tem muita vontade de fazer as coisas acontecerem, que se dedica e que tem um propósito, pode vir que aqui ela vai encontrar um ambiente perfeito para ela chegar onde ela quer. A gente apresenta não só toda essa parte de cultura e etc., mas como excelentes condições de trabalho, né? Porque no final das contas, não adianta nada a gente falar de cultura se o cara não tem bom ambiente de trabalho, boas condições de trabalho. Então, a gente tem uma marca espetacular que a gente carrega, a gente tem produtos realmente espetaculares, a gente tem uma infraestrutura de trabalho para esses caras que realmente faz toda a diferença. É diferente do mercado, né? É completamente diferente do mercado. Eu posso falar isso com muita propriedade, porque dos meus 22 anos eu tô 5 aqui, então eu fiquei 17 fora. No mercado. Então eu conheci tudo que o mercado, ou quase tudo que o mercado pode oferecer, e assim, é incomparável. O meu maior arrependimento é não ter vindo antes para cá. Eu acho que se eu tivesse escutado outras oportunidades lá atrás, de vir para cá, entender um pouco mais, hoje eu estaria mais feliz do que eu já sou aqui na empresa. Você precisava de um cara para fechar o negócio, trazer você, né? Precisa de um fechador para me trazer. Eu acho que, assim, eu falo para o pessoal que quando a gente entrevista o corretor novo, a pessoa que vem de fora, né, eu falei para o Renato também, para outras pessoas, que graças a Deus, eu acho que um dos grandes méritos que a gente tem é formar pessoas, né? É difícil para nós, na liderança, e de novo, né? Aquela coisa de você ter que abrir a mente em empresa, porque é difícil você perder o teu melhor jogador para ele virar técnico, entendeu? Claro. Porque você perde o seu camisa 10, Sim. mas ele subiu. E eu tenho isso comigo, que eu hoje consigo entender que isso é um mérito, é uma vitória. Né? Eu ver um gerente que era meu virar superintendente, eu tenho um gerente hoje no meu time que já é 3 vezes campeão do ano. Então, assim, faz um excelente trabalho, então provavelmente logo mais ele sobe de estágio, né? E é natural. Isso me dá muito orgulho de poder fazer parte disso, de fazer parte do crescimento das pessoas. E além desse plano de carreira que existe na Seller, eu falo para as pessoas que vêm de fora, aqui, esquece tudo que você viu no mercado. Tudo que você viu no mercado. É muito diferente. Ambiente de trabalho, qualidade de trabalho, qualidade de material, qualidade do que está vendendo, a forma como você vende, a forma como a gente ensina as pessoas a falarem. Não tem, corretor tem aquele estigma, né? É o cara que está tentando te empurrar um negócio, é o cara que está te enrolando, é o vendedor. Não, aqui a gente realmente te passa o teu sonho. Porque eu falo muito para as pessoas o seguinte,
a gente trata todo dia com o comprador. Todo dia tem uma pessoa querendo comprar um apartamento. E aí isso acaba virando comum. Tem os investidores? Tem os poupadores? Tem. Compram 1, 2, 3, 4 imóveis, 30 imóveis. Mas a maioria das pessoas, elas sonham com aquilo. É o sonho da vida dela, que é a casa própria. É onde ela passou a vida inteira juntando, economizando, planejando para ter a casa dela. Então, realmente, um corretor hoje da série, ele é um realizador de sonhos. Seja ele o sonho da casa própria ou de um bom negócio. Porque imagina você tratar com um investidor grande, acostumado com o mercado, um cara, né, safo do negócio, e querer dar uma enroladinha no cara. O cara fala assim, ele vai fingir que tá tudo bem e nunca mais te atende. Tá. Quando você vem com verdade, com credibilidade, as coisas acontecem. Então, essa cultura, ela é disseminada no ambiente. Hoje, na Cyrela, você não tem essa coisa de, é meu cliente, o cara pegou meu cliente. Não, material, essas coisas, é tudo muito naturalmente correto. Uhum. Então, isso faz a gente muito diferente assim do mercado. E eu tenho um baita orgulho de falar isso para as pessoas e trazer, porque quando elas vêm aqui, eu falo, cara, isso aqui é tudo diferente do que eu imaginava. Aqui é outro mundo. Sim, é outro mundo. E o primeiro contato do cliente com a empresa, na maioria das vezes, é através do corretor. Uhum. Então, se a gente não se preocupar em formar esse cara, Perfeito. fazer com que esse cara esteja preparado para atender o cliente, provavelmente a imagem que o cliente vai ter da empresa não vai ser das melhores. Primeira impressão, né? Exato. Então, a gente se preocupa demais em ter uma equipe que esteja apta a atender da melhor maneira possível o cliente. E hoje, pelo que dá para perceber, nesse momento que a gente está vivendo em 2024, parece que o mercado, para o restante do ano, ele passa a ser mais promissor, né? Sem dúvida. Tá vendo 23, 24 é uma loucura. É impressionante a velocidade de vendas. De novo, na Cyrela, a gente vê o mercado num todo, né? Mas é impressionante como essa frase pra gente vira até meio rotina, né? Cara, como vocês estão vendendo? A gente não está vendendo. Como vocês vendem? Eu acredito muito que essa é uma empresa abençoada. Eu acho que fazer o bem faz bem. Então, assim, não tem como. A gente realmente... Mas acontecem coisas do mercado, lançamentos nossos que lançou um aqui, de uma consultora X, e o nosso lançou do lado. O nosso vendeu inteiro e esse aqui está patinando. Como você explica? Aí fala, lógico, tem explicação. Tem profissionais mais bem preparados, tem um produto mais bem planejado, com área de lazer, estrutura, tem uma qualidade de atendimento, tem a bênção de Deus que é divina e nessa empresa é natural, você vai entender que é assim que acontece. Então tem um processo que envolve essa venda que aí fica fácil de você explicar por que aquele nosso projeto vendeu tudo e na mesma rua um do lado não vendeu. Existe uma cultura, um ensinamento de processo, de trabalho, que o profissional também é diferente. Então, isso é muito bacana para nós. Tem muito trabalho envolvido, né? Sim, a gente muito brinca trabalho. Que a Seller é o coração da companhia, né? Então, essa empresa, de fato, ela apresenta resultados muito maiores do que o resto do mercado por conta do comprometimento, da capacidade das pessoas, etc. Nos últimos anos, a gente começa sempre o ano com aquele medo do que vai acontecer, né? Principalmente aí questões políticas recentes, etc. Um governo novo, a gente sempre se preocupa com o que pode acontecer, mas no final das contas, no final do ano, a gente está sempre comemorando recordes batidos, etc. E eu não tenho dúvida que 2024 vai ser igual. A gente vai chegar no final do ano comemorando todas as metas, como todos os últimos anos a gente fez, e partindo para o próximo ano com um desafio cada vez maior e buscando melhores resultados sempre. É uma das nossas frases, né? Metas foram feitas para serem batidas. Exato. Que legal. Olha, gente, se você veio até aqui, eu gostaria que você compartilhasse esse conteúdo para mais pessoas, porque o boca a boca é muito importante, né, na disseminação desse segmento tão rico e gera tantas oportunidades no Brasil. Capuano e Renato, eu gostaria de agradecer, eu gostaria de saber se vocês têm alguma outra colocação que, de repente, eu não fiz uma pergunta, vocês gostariam de deixar um recado, uma mensagem para quem está nos acompanhando aqui no Seller Talks, porque eu acho que vocês são os dois pesos pesados que a gente trouxe, né, nessa série de episódios de podcast que a gente está fazendo aqui dentro da Seller, e, de repente, uma mensagem para quem está aqui dentro, para quem eventualmente quer vir para o time. Eu posso deixar uma mensagem bem característica minha, acho que é o que deseja para todos os corretores e gerentes, e todo mundo faz parte dessa família Seller, é que sempre busquem o topo. Né? Eu acho muito bacana. Eu tenho essa minha naturalidade, essa minha característica, né, de ser competitivo, de buscar o topo, mas é muito bacana quando a gente vê as pessoas envolvidas e querendo isso. Né? Hoje na Seller a gente tem competições de vendas trimestrais, mensais, os campeões do ano, né?
E você vê que as pessoas se movimentam para querer ganhar aquele troféu, para querer subir naquele dia no palco e ser homenageada, né? Como dizem, você pode escolher o seu lugar, o que você quer viver, né? Se você quer viver na plateia batendo palma ou no palco sendo aplaudido. A escolha é sua, o trabalho é o mesmo. Você vai ter que fazer um pouquinho mais ou fazer um pouquinho menos. Mas escolham sempre ser aplaudidos, né? Busquem sempre o topo. Chegou no topo, que é quem também fala, graças a Deus, na minha carreira, viu, a gente escolheu vários louros, né? Então, assim, a minha equipe, eu tenho uma equipe bem abençoada, que já vem ganhando alguns anos seguidos, né? E o mais importante do que chegar no topo é se manter nele. Claro. Porque aí vira um desafio você não sair desse lugar. Sim. Mas para se chegar no topo, para você conseguir alcançar seus sonhos e realizar suas metas de vida, tem algumas coisas importantes. Primeiro, família. A família é o teu bem mais precioso. Então, essa família vai estar do seu lado. Né? Eu tive a bênção de ter a minha família que me entendeu depois desse processo todo e uma esposa que hoje me acompanha desde o começo da minha carreira na Cyrela, que não é fácil. A gente chega aqui de manhã, sai à noite. Então, eu saio de casa, minha esposa está dormindo, eu chego de casa, estou cansado, quero dormir. Então, precisa ter uma compreensão das pessoas nesse seu trabalho muito grande e com todo mundo na Cyrela é assim. Então, busquem sempre o seu melhor. Né? Façam sempre aquele um pouquinho mais. Eu garanto para vocês que vale a pena. Esse pouquinho a mais é uma coisa diferente que você faz. Uma coisa, sabe aquela hora que você está cansado? Você fala assim, eu não vou mais fazer. Você fala assim, vou fazer. Aí você pega para fazer aquilo, mesmo que aquilo faz toda a diferença. Para você ter algo diferenciado. Porque quando você chega no topo, a competição é muito, muito mais tranquila. Porque imagina que vocês, num ambiente de baixo, você tem um monte de gente brigando por alguma coisa. É muito grande, é muita gente. Poucos saem dessa bolha e entram numa outra bolha dos vencedores. E aqui nessa outra bolha, a competição é muito menor, é mais intensa, mas ela é menor, são menos pessoas. Então, briguem para sair desse contexto comum para serem extraordinários. Todos podem. Todos, Deus dá a bênção para todos conseguirem. Depende de você fazer o seu melhor. Para você sair, aquele extra, sabe? A gente fala do extra. Tudo que é um extra é um a mais. Então, façam um a mais para vocês serem extraordinários, que aqui na série eu tenho certeza, e eu sou prova viva disso, que é muito bacana, vale muito a pena, e o reconhecimento é muito gostoso. Acho que é um pouco do que eu falei, né? Quando você tem um propósito muito claro, muito definido, isso é o combustível que te leva para onde você quer. Então, muitas vezes vai doer, muitas vezes você vai pensar em desistir, vai passar por enormes provações no decorrer da carreira, mas, cara, levanta a cabeça, vai em frente, supera, porque a hora que você chega lá onde você quer, é muito mais gostoso comemorar. Então, tenha muito claro os seus propósitos, o porquê ou por quem você sai de casa todos os dias e entrega o seu melhor todo santo dia, porque a recompensa é certa. Pode demorar um pouco mais, pode demorar um pouco menos, mas a recompensa é sempre certa. Muito bom. Obrigado. Eu gostaria de agradecer vocês dois por emprestarem conhecimento e o tempo para a nossa audiência aqui no Seller Talks. É por meio desse tipo de conteúdo que a gente pretende democratizar mais assuntos relacionados a esse segmento tão importante que promove oportunidades de emprego, de transformação, de criação de lares. Né? A gente está falando só da construção, não é simplesmente, não é relacionado a imóvel, é relacionado aos lares que são construídos aqui com muita crença naquilo que é feito, principalmente levando em conta a cultura e o senso de pertencimento aqui dos colaboradores na mentalidade do seu Willy Horn. Obrigado aos dois. A você. Valeu, Até obrigado. a próxima. E você pode um dia se sentar nessa cadeira aqui para bater um papo com a gente. Só depende de você. Exato. Tá certo? Seja o nosso convidado. Vamos atuar nesses resultados e continuem compartilhando e acompanhando o nosso conteúdo que faz toda a diferença. Obrigado, gente. Até a próxima. Até o próximo Seller Talks. Valeu.